Olá, pessoal que me ouve e me segue aqui no meu canal do YouTube e nas redes sociais. Vou falar para vocês sobre o eclipse do dia 17 de fevereiro. Ontem eu fiz uma live com o fundador da DM Astro, escola online de astrologia e esoterismo, sobre esse mesmo assunto. Só que nós falamos, em geral, dos eclipses, de todos eles. E apesar de ter sido uma live de 1 hora e meia, que vocês podem ir lá no canal do YouTube, DM Astro, né? .com.br, deve ser isso, pelo menos eu acho. E aí vocês vão assistir, né? Normalmente tem várias lives minhas, porque eu dou aula lá, e aliás eu vou começar um curso de astromedicina, agora em fevereiro. Então, astromedicina é uma forma de você perceber como você somatiza emoções, sentimentos, para se manifestar na parte física do corpo, como doenças. É, Coloco uma parêntese aí, falando desse curso de astromedicina, que eu estudo há muitos anos, mais de 10, 15 anos. Hoje eu estava lendo um artigo que fala que na epigenética os médicos descobriram que filhos e netos de pessoas que sofreram grandes traumas, grandes dores, grandes desgraças, guardam a memória celular, ou seja, as células guardam e tendem a repetir a dor. Ou seja, às vezes essas dores, que são chamadas de dores autoimunes, não são diretamente nossa e não são diretamente emocionais dessa própria encarnação, mas dessa genética. Olha que coisa mais incrível que a ciência consegue descobrir. Quem sabe é Netuno em Áries que faz a gente também ir atrás, né? Por que nós estamos manifestando essas doenças? Com tudo aqui o avanço da medicina, continuamos tendo doenças terríveis, né, no nosso planeta. Aliás, tem mais um vírus que vem por aí. Não vai ser do mesmo jeito que o outro, não é Covid, não vai ter de novo um repeteco, porque nunca se repete idêntico, mas vamos tomar cuidado. Mas hoje eu vou falar desse eclipse solar. Bom, o eclipse solar do dia 17 de fevereiro de 2026, tá? Eu vou falar sobre ele porque é o primeiro, né, que acontece agora. Então, ele vai acontecer, olha, no dia 17 de fevereiro, ele é anular, tá? É solar, a gente total, sussurra e fica escorrendo os óculos. E acontece a 28 graus de aquário, tá? Por que que ele é anular? Na realidade, a Lua se interpõe entre a Terra, nosso planeta, e o Sol. E ao fazer esse movimento, se a Lua estivesse mais perto da Terra, ela ocuparia toda a parte visual e a gente não enxergaria o Sol. Estando ela mais longe no perigeu, quando ela faz a volta ao redor da Terra, não é um redondo, é um oblíquo, né? Então, ela vai cobrir menos e vai ser visto um anel de fogo, chamado anel de fogo, tá? Ele não será visto no Brasil, será visto principalmente na Antártida e nessa parte norte, nessa parte de cima do globo, tá? Deixa eu ver se eu consigo compartilhar para vocês, se eu acho ele aqui, porque eu compartilhei tanta coisa ontem que não sei mais nem onde eu pus, desculpem, os meus posts, né? Deixa eu pegar aqui. Vou compartilhar aqui a imagem, são imagens que a gente consegue lá no site da NASA, né? Então, aqui está o mapa da Terra, tá? Aqui, esse circulinho que vocês estão vendo aqui, ele está mostrando em cima, no globo, lá no Polo Norte, né? Onde está a parte de cima. Então,
ele mostra aqui o lugar do eclipse quando ele fica exato, né? Fica visível, que vai ser, deixa eu ver aqui, que ele mostra o eclipse, 12 horas, 12 aqui fala da latitude, da longitude, a, é, o eclipse, a magnitude do eclipse e também o ciclo de Saros. Tá? Eu já falei sobre o ciclo de Saros, se vocês forem vir aqui no meu canal, vocês vão ver como funciona esse, esse aspecto, né? Esse aspecto astronômico, né? Essa leitura que existe também, que eles ensinam ali na astronomia, que é o quê? É quando se repete um eclipse exatamente da mesma forma como o anterior. Então, essa é como é que é? A 121ª vez que o eclipse acontece dessa forma ao longo do tempo, desde que, sei lá, os astrônomos estão é, fazendo uma planilha daquilo. Eles examinam e vão olhar quando foi a última vez que aconteceu daquele jeito, tá? Graus, essas coisas. Quando a gente fala de ciclos de Saros, nós estamos falando de ciclo de 18 anos, quase 19 anos, tá? Eu acho que eu até tenho um artigo sobre isso, mas se vocês forem olhar, é muito interessante vocês verem também como é que funciona, né? Depois eu vou falar sobre isso, apesar de realmente ele não vai afetar diretamente o Brasil, mas vai afetar esse eixo Leão-Aquário. Quando a gente fala do eixo Leão-Aquário, no Leão nós podemos colocar em astrologia mundial, especialmente os chefes, chefe de Estado, CEO, o teu chefe no teu trabalho, quer dizer, quanto mais você vai para o micro, alguém que te comanda, alguém que está acima de você, é o leonino, é o rei da floresta, é aquele que rege, né? E que também a gente fala assim, olha só para o seu próprio umbigo. Não, ele é o rei, então ele é feito para comandar, ele nasce para isso. É uma representação do próprio Sol, né? Então, esse eclipse pode falar e ter relação com eventos que vão acontecer nos próximos 6 meses e que tem uma relação com essas grandes reuniões de chefes de Estado, eh, de do mundo inteiro, né, que a gente vê, como aconteceu recentemente em Davos, agora vai ser provavelmente relativo aos assuntos da Groenlândia, esses que o Trump está querendo comprar. Né? Quer dizer, ele realmente nunca foi um político, mas ele é um grande negociador, um homem que fez a riqueza dele, sabe comprar, sabe vender, e ele sempre parte da ideia que primeiro ele dá o susto e depois ele vai lá e vai ajeitando e vai conversando, porque assim ele sai ganhando. Essa é uma característica dele, é muito difícil de lidar com a cabeça, né, de uma pessoa assim. É, o eixo dele é o eixo Gêmeos-Sagitário, tá? Que não vai ser diretamente afetado agora, mas ele tem, claro, uma interferência, tá? Mas vamos falar, deixa eu procurar onde que está. Aqui, se eu falo sobre o ciclo de Saros, eu vou fazer lá rapidamente isso. Tá? O período do ciclo de Saros, né, ocorrências de eclipses parecidos, né? 18 anos, 11 dias e 8 horas. Então, são quase, né, 18 anos e meio. Esse ciclo surge a partir da harmonia entre três outros ciclos, que é o mês sinódico da Lua, tá? O mês dracônico, de nodo a nodo, os nodos, quando o Sol e a Lua fazem os eclipses, está sempre relacionado com os nodos, que também tem um ciclo de 18 para 19 anos, tá? E o mês anomalístico, que é de perigeu a perigeu, que dura 27 dias, 13 horas e 19 minutos. Esse é um ciclo da Lua, tá? Então, isso é só para a gente ter como base de saber que esses são grandes ciclos. Então, o que que eu fiz? Eu fui lá verificar, é, nossa, fiz uma bobagem. Foi isso que eu encontrei. Mas eu não pedi nada para você. Eu anotei, eu toquei no negócio aqui no meu iPad. Eu marquei todas as minhas anotações. Então, eu fui procurar
esse início de novo ciclo pessoal é muito bom para lançar projetos. Por quê? Porque você se posiciona no lugar do sol e do outro lado tem a sociedade como um todo. Então, dentro do grupo, por exemplo, os médicos estão na área deles, o dentista está na área dele, né? Eu estou na minha área, estou lançando cursos, estou inclusive lançando um site novo para facilitar para vocês também o meu conhecimento. Então, também estou lançando, é um spoiler que estou dando para vocês. Então, na realidade, esse eclipse, que não é o eclipse do 3 de março, que esse vai afetar o Brasil e esse será muito mais importante, tá? Mas nós vamos procurar saber o que que ele faz, tá? O impacto maior do Leão e Aquário, né, fica no eixo da casa 5 e da casa 11. A casa 5 é também a casa das diversões, nós sabemos dos flertes, das coisas que a gente, dos hobbies, das crias, criatividades, filhos que são crias, tudo que a gente cria, tudo que o homem cria está na casa 5. Cria vida, né? Sol cria vida. Ah, vou tirar essa imagem para vocês. Isso. Então, aí vocês vão ver no seu mapa aonde eu tenho o signo de Leão e o signo de Aquário, tá? No signo de Aquário, a gente está movimentando a sociedade, os grupos sociais, especialmente esses grupos que têm movimentos tipo ONGs, feitos para, assim, defender os animais, defender a natureza, defender o mar, já que o Netuno está entrando em Áries, né? E também, né, todas as coisas do mar são muito importantes, da água, né, a contaminação das águas, então vai ter uma maior consciência e uma reivindicação, porque aí são os movimentos sociais contra ou, né, levando suas reivindicações aos chefes de Estado, aqueles que mandam, aos potentes, aos ricos, aos bilionários, aqueles que mandam na vida da gente, né? Então, esse seria o eixo muito forte da gente verificar, né? Porque é um eixo que vai mexer com a nossa vida. Esse do dia 17 de fevereiro é principalmente nessa área. Quais são as áreas que vai afetar depois? Né? Nós vamos pensar também que existem aqueles, como é que chama? Aqueles signos que são de quadratura ou de oposição, tá? Oposição é aquele eixo. Eu falo o eixo, é o eixo do eu sei e eu sou. O eu sou é o sol, né? Eu sou rei, sou rei, sou rei. Me lembro sempre do Jô Soares, que ele fazia um reizinho, né? Que ele ficava de joelho, ele parecia pequenininho, mas ele falava, eu sou, eu sou, eu sou. Me lembro do Napoleão, né? Os reis, Luís XVI, né? Aquelas coisas que a gente vê. Mas nós temos muitos reis. E o que não é rei é chefe de Estado, que também, ditadores. Então, movimentos sociais como esse do Irã já tem essa pegada, né? E vai chegar a um auge. Então, vai rapidamente, até nessa semana de fevereiro, não esquecendo que, que fevereiro, primeiro é o mês mais curto, mas isso não importa para o céu, porque o céu ele não obedece ao calendário, né? O calendário gregoriano que nós usamos. Então, quando você fala do eixo de aquário, você tem que pensar também das quadraturas, que é o touro, né? Touro-escorpião, que você vai pegar ele em quadratura. O que que é touro-escorpião? Touro tem a ver com o nosso dinheiro, com as posses, com aquilo que nos dá segurança, tem a relação com terra. Olha, por que que todo mundo está lá querendo botar o olho na Groenlândia, né? Terras raras, né? A gente não está falando da história das terras raras, as, é, as riquezas do subsolo, do que está escondido dentro da terra, que também tem relação com o escorpião, tá? Então, vai fazer aspectos em quadratura. Os planetas mais envolvidos, na realidade, são
aqueles que você tem, naquele grau, tá? Especialmente se você tiver o Sol ou a Lua também ali, é porque você também já nasceu com num período de eclipse, muito provavelmente se tiver 18 anos, por exemplo, né? Marca um momento muito importante, né? Para superar dificuldades, para lançar coisas novas, né? Eu quero entrar na faculdade, quero fazer um novo curso, quero abrir um novo negócio, né? Então, isso é muito importante. Então, tem uma coisa também, que esse eclipse afeta, na realidade, o eixo, do Brasil, ascendente, Aquário, e a casa 7 em Leão, tá? Então, ele vai ser visto na Antártida, em partes isoladas do Oceano Austral, quer dizer, não vai pegar mais nada, e ele, quem vai se sentir mal são os pinguins, na realidade, né? É, eu vejo que, apesar de ser o Polo Sul e não o Polo Norte, né? Acho que eu falei errado. Os polos, eles acabam sendo afetados do ponto de vista simbólico por oposição, exatamente como acontece com o nosso mapa. Quando você ativa alguma coisa numa área, né, numa casa astrológica, você vai ativar também o oposto. Se você tem um aspecto nessa casa astrológica, o outro e todos os outros aspectos que esse planeta que está ali nessa casa faz, vão ser ativados. Então, preste atenção onde você tem esse eixo. Na realidade, o eixo do Aquário é o eixo das manifestações em prol da liberdade. Porque o aquariano é um contestador. Ele quer reformar aquilo que ele acha, que ele considera errado. Muitas vezes também ele age de uma forma leonina, ou seja, dizendo eu sei porque eu estudei, porque eu aprendi, porque eu li muitos livros, porque eu fiz muitos cursos. Então, esse é um orgulho intelectual, típico dos aquarianos. Mas nós temos isso em qualquer casa, né? Onde está a tua casa astrológica de aquário? E onde o Brasil tem a casa dela de aquário? O lado positivo disso, do Brasil, por exemplo, que é um país acolhedor de todas as raças, todas as etnias, todas as religiões são muito toleradas, né? É aquele misturado mesmo, né? É, mas, do outro lado, tem sempre aquela coisa, mas você não manda em mim, né? Você não manda em mim. Você não vem aqui me dizer o que eu devo fazer. Então, isso está também no DNA, né, do brasileiro. Então, na América do Sul, na realidade, pode ser visto um pouquinho assim na cidade de Ushuaia, né, de Punta Arenas, tá? Mas realmente, né, não será visível no Brasil, vai durar pouquíssimo, pouquíssimo, porque ele vai passar de raspão na Terra, né? Por quê? Porque a Lua não está na posição certa e a Terra vai estar virada. Então, ela não vai pegar muito, tá? Efeitos, não sei se isso mexe também com alguma coisa, algumas descobertas que podem ser feitas nesse período, no Sul. Para o Brasil, aí eu vou botar para vocês o mapa do Brasil, deixa eu ver onde ele está. Ok, então ó, vou compartilhar o mapa do Brasil, vocês vão ver quais são os efeitos, tá? No mapa do Brasil. Serve um pouco como uma lição de astrologia aqui, né? Então, aqui eu estou compartilhando, espero que vocês estejam vendo, tá? Depois eu verifico se deu certo. Aí, o que que eu faço? Eu vou olhar o mapa do eclipse, né? Eu pego, na realidade, eu já gravei o mapa do eclipse. Não, deixa eu ver aqui. Então, eu vou procurar o mapa do eclipse. Deixa eu ver onde ele está. Certeza que ele está aqui porque eu fiz ontem, né? Deixa eu ver aqui. Vou tirar um minutinho. Pronto, deixa eu ver se eu consigo agora compartilhar.
a imagem que eu tenho aqui. Espera, não sei se eu consigo compartilhar. Não, essa é a minha tela. Compartilhar. Aqui, deixa eu ver se está aqui. Eu não sei se está aqui. Isso. Ele demora um pouquinho, porque ele é muito pesado, né? Tem muitas imagens, muito coloridos, e o meu computador está um pouco cansado. Eu acho que ele está muito cheio, cheio de imagens. Vamos lá, vamos ver se ele entra agora. Share. Ok. Então, nessa imagem, vocês estão vendo aqui dentro é o Brasil, Brasil Independência, o ascendente do Brasil. Tá, eu aqui usei as 16:20. Tem gente que usa um pouquinho menos, 16:08. Tá? Tem correções feitas por astrólogo, tá? Então, então pode ser muito importante. Então, aqui eu vejo assim. Aqui fora vai ser os planetas que estão no momento do eclipse ativando, né? Ativando esse mapa. Esse mapa do Brasil é um mapa coletivo. Então, aqui está o Sol e a Lua, né? E aqui está o nodo, né? O nodo sempre indica a posição da Terra, né? E em relação a esse eclipse. Então, protagonista, o que é mais importante é isso? É aquela coisa do movimento social. E você também, como pessoa, se libertar de alguma coisa que está te oprimindo. Sabe, me lembra assim uma carta do tarô que é o oito de paus. Às vezes, né, no oito, no nove de pau, você está carregando um peso que não é seu, você está cansado daquilo, você quer mudar de emprego, quer abrir um negócio próprio. Aliás, a independência é a palavra-chave para entender o aquário, e o Brasil tem isso, no, né, independência se chama desde que ele nasceu. É uma reinvenção social, né? Tirar os velhos padrões, eu acho que esse é mais importante. Então, o leão e o eixo também, né? No leão, eu poderia falar que o certo seria entender a necessidade de compartilhamento com os outros, né? Porque o leão, ele é muito individualista, então compartilhe com os outros, faça com que os outros também se beneficiem, que é o lado bom da parte mitológica, que é onde a gente fala do Ricardo Coração de Leão, né, quando fala do Rei Arthur, né, a gente está sempre falando de alguma coisa da generosidade, de estar com os outros. Então, isso é uma parte importante, tá? E, é claro, o impacto que fica no eixo, que é o touro escorpião, que fala da estrutura familiar, daquilo que você está armazenando, de como você sente o conforto. No nosso país, na realidade, vai ser mexendo com a terra, terra, propriedades, agro, negócio, né? Isso é muito bom. E a parte do escorpião, que é aquela do controle. O que é meu, ninguém tasca. Isso é muito, muito do eixo, né? É, eu vejo assim que tem no mapa do Brasil desse momento, esse Saturno e Netuno que estão entrando em Áries, eles estão pegando a conjunção exata com Plutão natal, de casa 2. Nós vamos também estar focalizando toda a parte financeira que tem relação com o governo, bancos, pode ter. Vamos descobrir mais coisas que nem essa do Banco Master, sabe? Vai ser um momento de reavaliação de como o Congresso, né, é o chefe do Estado, porque sempre o chefe do Estado, que é o mandatário, estão tratando o nosso dinheiro, tá? Então, pode ser que venha também à tona algum outro escândalo financeiro, tá? Então, isso vai afetar. Se você tiver também algum sol, alguma lua, uma cúspide de casa pegando aqui, aquela casa vai ser focalizada durante os próximos 6 meses. Não esquecendo, aí eu estou tirando o compartilhamento, deixa eu ver aqui, que o próximo eclipse acontece 14 dias depois, eles se sobrepõem um ao outro, na realidade, né? Porque cada um vale 6 meses, mas como eles têm 14 dias de diferença, entra primeiro um e logo depois o outro, por causa do posicionamento dos astros. Acho que Deus
fez aquilo que devia fazer, sabe? Porque nada é por acaso, aqui tudo é planejado, nós estamos dentro de um grande contexto de energia e aquilo se manifesta, não tenho o que falar. Então, esse do dia 3 de março vai ser eclipse lunar, vai ser total, vai ser aquela que chama a lua de sangue, mas eu falarei disso no próximo vídeo, quando estivermos mais perto do, do eclipse do dia 3, vamos pensar primeiro nesse do dia 17. Então, eu vou deixar um recado para você. Primeiro, veja aonde você está se sentindo oprimido por algum chefe, não importa quem ele seja, está alguém acima de você mandando em você, no teu condomínio, no teu prédio, no síndico, é aqueles que mandam, né? E você vai se juntar e dizer: eu não quero mais isso. Eu quero minha liberdade, liberdade de expressão. Então vamos pensar também no Irã. O fato de pegar só a parte sul do nosso hemisfério, quer dizer, a parte antártica, faz uma reverberação nos polos, né? Então, isso também é aquela coisa do polo, eu contra você. Não, não é eu contra você. Tudo o que eu faço afeta você também. Então, vamos pensar na nossa responsabilidade social, especialmente, porque não adianta reclamar do governo que não tira o lixo, que você, não, eles não estão fazendo a limpeza das praias, mas quem é que está jogando sujeira nas praias? Quem é que não faz uma reciclagem consciente? Quem é que maltrata os animais? Quem é que vai na floresta e arranca coisas? Tem gente que ainda faz contrabando de animais em caixas, como se fossem sementes, tá? São seres sencientes, seres vivos. Não se faz isso. Então está na hora de tomar um pouquinho de vergonha na cara, porque quando eu vejo essa coisa nas redes sociais, eu fico indignada. Pensa nisso, pensa naquilo que está te oprimindo e pensa também, não adianta eu ficar calada, porque o fato de eu não falar é também conivência, tá? Conivência é culpa também. Você é responsável, mesmo quando você não quer se envolver. Então, vamos fazer junto o mundo que a gente deseja. É isso que eu desejo para vocês, para pensar essa semana. Uma grande semana para vocês. E no fim de semana, no domingo, lembre-se que eu posto as previsões para a semana que vem. Tchau.